Alô, boa noite a todos. Sou o professor Cleverson Fernando Salache. Estarei trabalhando com vocês hoje a disciplina a webconferência de Sistemas de Informação e Comunicação do Setor Público. Deixo a vocês aqui o meu e-mail, cleversonsalache@hotmail.com e cleverson@unicentro.br. Todos os polos tá ok o áudio? Faz favor confirmar, por gentileza. Falta só o polo de Palmital confirmar, por gentileza. Então, beleza, pessoal. Vamos começar agora com a nossa webconferência da nossa disciplina de Sistemas de Informação e Comunicação do Setor Público. Primeiramente, a gente vai iniciar com uma agenda seguindo os tópicos que estão no livro. Então, nós vamos falar na nossa unidade 1, uma introdução aos sistemas e aos processos de informação, o que são sistemas, como que eles se formam, de que forma que se enquadram dentro das organizações. Na unidade 2 estaremos falando sobre tecnologias e sistemas de informação. Já vamos entrar num contexto do que são os sistemas de informação em si e, a partir disso, vamos também falar das tecnologias e qual o envolvimento com um e com o outro. A posteriori estaremos trabalhando a unidade 3, gestão estratégica e sistemas de informação, tendo na unidade 1 um conceito de sistemas, na 2 um conceito de sistemas de informação e a sua relação com as tecnologias. Na unidade 3, a gente vai trabalhar um pouco da gestão estratégica desse sistema. Como que esse sistema pode fazer para transformar as informações os dados em informações e, consequentemente, nos dar um suporte para a tomada de decisão. Então, na nossa unidade 1, sobre sistemas e processos de informação, vamos delinear um pouco do que é o sistema, da onde que surgiu e de que forma que eles se materializam dentro das organizações. Os sistemas, eles são provenientes de uma teoria derivada das ciências naturais. Ou seja, todo e qualquer ser vivo, ele se constitui como um sistema, desde as células até os maiores seres que vivem na Terra. Esses sistemas, por sua vez, interagem com o meio ambiente, ou seja, eles geram influência para o ambiente externo e também recebem influência desse ambiente, fazendo com que haja uma mudança e uma interação constante. Dentro da administração, as ciências naturais, elas acabaram se adaptando a essa teoria, ou seja, as ciências naturais se adaptaram a esse modelo de sistemas e trouxeram essa realidade da teoria dos sistemas para as organizações. Por que isso ocorreu? Ocorreu em virtude de se procurar explicações e respostas para alguns fenômenos organizacionais e também para explicar a interação das organizações com o ambiente de negócio. Nós sabemos que as organizações elas estão inseridas dentro de um ambiente externo que são influenciadas e, por sua vez, recebem influências. A teoria dos sistemas ela surgiu ao final da Segunda Guerra Mundial, onde países mutuamente dependentes que faziam parte de um sistema global se interagiam em diferentes regiões do mundo, fazendo com que algo que acontecia lá na Europa refletisse diretamente na América Central e assim vice-versa.
Ou seja, as mudanças nesse sistema que ocorreu ao final da Segunda Guerra Mundial refletia nas outras partes, dando uma mudança no seu contexto na totalidade. Quem foi o idealizador dessa teoria foi Ludwig von Bertalanffy, e ele designou o nome para esse fenômeno de teoria geral dos sistemas. O ano em que ele iniciou seus estudos foi o ano de 1956, logo ao final da Segunda Guerra Mundial. Ele partia do pressuposto que os sistemas, que as interatividades, elas têm um pensamento multidisciplinar, e isso deu origem à teoria geral dos sistemas. Bertalanffy iniciou seus estudos no campo da biologia. Ele era biólogo, um biólogo austríaco que estava radicado nos Estados Unidos e iniciou seus estudos já em território americano. Ele era um exilado político da Segunda Guerra Mundial. Ele contribuiu com essa teoria para as diversas áreas do conhecimento. Ele explorava a ideia de que um organismo sistematizado como um todo possui um resultado maior do que a soma de suas partes isoladamente. Ele era um ferrenho crítico da visão de que as disciplinas, de que todos os sistemas que nós observamos, eles eram apenas formados apenas por uma disciplina, mas sim, eles se interagiam através de uma disciplinariedade. Ele defendeu o estudo dos sistemas globalmente, de forma que envolveu todas as suas interdependências. Cada um dos elementos, ao serem reunidos, de acordo com a visão de Bertalanffy, eles constituíam uma unidade funcional maior do que as suas partes se somadas isoladamente. Então, na sua perspectiva da teoria geral do sistema, qualquer organização ou meio que tivesse a soma de suas partes produzia um resultado maior do que apenas as suas partes somadas isoladamente. No contexto empresarial, saindo um pouco do contexto aí da origem da teoria geral dos sistemas, num contexto mais empresarial, os sistemas podem ser definidos como um conjunto de partes e componentes que interagem entre si de forma ordenada a fim de atingir um objetivo comum, segundo está em Loudon. Esse conceito empresarial ele é aplicado até a nossa contemporaneidade dentro das empresas. Se nós observarmos, todas as empresas elas possuem componentes internos e externos que interagem mutuamente em prol do quê? Em prol do objetivo maior da organização ou das empresas. Assim, fica bem mais claro que todos os sistemas interagem entre si e, por sua vez, eles acabam tendo uma influência no ambiente interno, influenciando o externo e recebendo influência também do ambiente externo. Qualquer tipo de sistema, ele possui ordens, normas e um objetivo em comum. Vejam, vamos citar alguns exemplos de sistemas para ficar mais claro a nossa explicação. Temos, por exemplo, o sistema solar. O sistema solar ele possui como suas partes os planetas, as estrelas, os satélites. As suas normas, eles seguem a lei da gravidade, da cinética, da física. E qual o objetivo do sistema solar? Manter o equilíbrio entre os corpos celestes. Um sistema circulatório possui como partes as artérias, as veias, o coração, entre outras perspectivas. E também segue como normas que o sangue transporta oxigênio do pulmão aos demais órgãos e o coração bombeia o sangue por todo o corpo. Qual que é o objetivo desse sistema? Permitir o fluxo sanguíneo e outras substâncias aos órgãos e tecidos. Por outro lado, o sistema de transporte também é constituído de vias, veículos e passageiros, possui como normas códigos de trânsito e o objetivo é transportar cargas e passageiros. Como nós observamos no slide anterior, podemos ver, qualquer sistema ele possui ordens, normas e objetivos, isso nós não podemos esquecer. Por outro lado, pessoal, nós observamos que os sistemas, de acordo com este quadro, nós observamos que eles possuem uma perspectiva em todas as áreas
dentro tanto das organizações como dos seres humanos. Então o sistema, a partir da teoria geral do sistema, é aplicado a toda e qualquer espécie de pessoas, de organização, ou seja, tudo que gera influência, que recebe influência, é considerado um sistema. Esse sistema, por sua vez, ele possui diversos elementos, ou seja, quais são os elementos que, se somados, formam um sistema. Vamos pegar um exemplo, um sistema dentro de uma organização. Então, um sistema dentro da organização, ele possui o quê? Possui objetivos, que são nada mais do que metas, fins de direção a quais o sistema tende. Por exemplo, uma empresa qualquer, ela tem os objetivos, ela tem metas e ela designa toda a sua força de trabalho, sua força administrativa para atingir essas metas. Um sistema também possui como elemento base o ambiente, ou seja, tudo que está do lado de fora do sistema, elementos que o sistema tem pouco ou nenhum controle. Por exemplo, variáveis ambientais. No caso das empresas, nós podemos citar como um exemplo de ambiente externo, a qual a empresa tem pouco ou nenhum controle, seriam as variáveis econômicas ou as questões de legislação. Uma empresa, por exemplo, que tem uma mudança, por exemplo, os bancos, quando sai uma legislação, por exemplo, de benefício ao idoso, com filas, com questão de atendimento privilegiado, isso é uma variável que vem do Estatuto do Idoso, que por sua vez é uma legislação, a qual as empresas não tiveram nenhum controle ou não participaram da sua confecção, apenas elas obedecem a essa variável do ambiente externo. Outro elemento do sistema são os recursos, ou seja, os meios disponíveis ao sistema para a realização das atividades necessárias ao alcance da meta. Recursos internos, pessoas, equipamentos, instalações, capital. E esses recursos são o que operacionalizam a eu atingir os objetivos do sistema. No caso da organização, a eu atingir as metas que a organização define para a sua continuidade. Também nós temos como um elemento base dos sistemas os seus componentes, que são todas as atividades que contribuem para a realização dos objetivos do sistema. Exemplo, os departamentos de uma empresa. Então, uma empresa ela possui objetivos, metas, ela está inserida no ambiente, ela possui recursos, ela possui componentes, que são os departamentos administrativos que vão operacionalizar toda a sistemática para atingir os objetivos. E também, por último, um dos elementos mais importantes do sistema é a administração, que são as funções de planejamento e controle. Envolvem traçar metas, implementá-las e verificar se foram atingidas. E a partir disso, iniciar um ciclo de melhoria constante, onde eu tenho o feedback do sistema e eu retroalimento o mesmo com as informações, proporcionando assim um ciclo de melhoria constante. Nós observamos nessa figura uma análise de um sistema organizacional. Então, como podemos verificar? Vamos utilizar essa figura como exemplo. Essa figura ela trata de um exemplo de uma universidade. Então, uma universidade ela possui o quê? Como elementos de entrada: livros, estudantes, professores e equipamentos. Como componentes do sistema: o ensino, pesquisa, a secretaria. E a saída desse sistema são serviços para a comunidade, estudantes formados e resultados nas pesquisas. A partir disso eu tenho feedback, que é o quê? A partir da inserção dos egressos no mercado de trabalho, eu sei que se eles estiverem tendo uma boa alocação de sua mão de obra dentro do mercado de trabalho, eu sei que as entradas, o componente, está gerando saídas de qualidade. Agora, se os meus egressos não estiverem encontrando, por exemplo, emprego aí no mercado de trabalho, eu sei que eu preciso trazer essa informação, o porquê que eles não então estão tendo dificuldades em se alocar profissionalmente e melhorar os componentes do sistema. Ou seja, melhora os livros, melhora os professores, melhora a infraestrutura de equipamentos. E a partir disso eu passo por os componentes do sistema e eu gero uma nova saída. Essa nova saída, por sua vez, gera um feedback do mercado que retroalimenta o sistema novamente, proporcionando assim um ciclo de melhoria constante.
Por exemplo, no caso, podemos aí citar um exemplo que fica mais claro, a nossa própria sistemática de ensino. Então, o sistema que vocês estudam, que estão fazendo o curso aí de gestor, para se tornarem gestores públicos, vocês, estudantes, são a entrada, os livros também funciona como entrada, os professores como eu também são dados de entrada, e a infraestrutura e o equipamento, inclusive que nós estamos utilizando para fazer essa webconferência, também fazem parte das entradas do sistema. Os componentes, ensino, pesquisa, secretaria, a própria plataforma Moodle faz parte dos componentes. E qual que é a saída desse grande sistema? São os serviços para a comunidade, ou seja, vocês estarem se formando, entrando aí no mercado de trabalho e também dando uma perspectiva, devolvendo aquele investimento que a comunidade faz em vocês, devolvendo em formato de estudos e pesquisas e novos resultados. E a partir disso, retroalimentando o sistema para que as próximas turmas tenham uma infraestrutura ainda melhor e proporcionem resultados para a sociedade ainda melhor. Os sistemas, eles recebem uma classificação. Eles podem ser abertos e fechados, adaptáveis e não adaptáveis, permanentes e temporários. Os sistemas de informação, evoluindo já daquele conceito de sistemas, nós observamos o quê? Tendo uma breve noção do que são sistemas, de que forma que eles se formalizam dentro das organizações, eu posso verificar o quê? Já entro no conceito de sistemas de informação. O que são os sistemas de informação? Os sistemas de informação, eles utilizam a própria informação como matéria-prima para resultar no seu produto ou no seu serviço, na informação, no dado, no que vai proporcionar a tomada de decisão do gestor. O sistema de informação ele é formado pela interação dos seguintes elementos: dado, informação e conhecimento. Ou seja, os sistemas de informação recebem dados brutos, geram informação que, por sua vez, se utilizada na tomada de decisão, vai proporcionar um conhecimento ao gestor, favorecendo um resultado melhor do que se não houvesse aplicabilidade desse sistema. Nessa figura, nós podemos observar um sistema de informação mais especializado, ou seja, diferente da figura que nós vimos aqui, que mostra um sistema organizacional, o sistema de informação ele é mais especializado, ele possui um número maior de componentes. Então vamos observar, ele possui entrada de recursos e de dados, ele possui um processamento desses dados em informação e ele gera uma saída de produtos em informação. O que mais que nós temos que interferem no sistema? Nós temos outros recursos, por exemplo, o próprio banco de dados, o armazenamento e, por final, os resultados, que é a base do conhecimento. Nós temos recursos de rede, que são os meios de comunicação e suporte de rede, que interagem com os sistemas. Nós temos os usuários finais, que são os recursos humanos, que todo mundo comentou lá nos fóruns, que é muito importante termos uma perspectiva dos recursos humanos dentro do sistema. Isso é verdade. Se nós não tivermos recursos humanos preparados, não adianta, pode existir o melhor sistema de informação do mundo, ele não vai gerar uma informação de qualidade e, consequentemente, não vai gerar um conhecimento, se tornando assim inócuo o seu objetivo. A partir dessa perspectiva, nós temos também as máquinas e as mídias, que são os recursos de hardware. Nós temos os recursos de software também, que são os programas e os procedimentos e as plataformas que nós utilizamos. Para quê? Utilizamos justamente para ter um suporte e transformar os dados em informação, de uma maneira mais simplificada. Nós observamos que os sistemas de informação ele tem interação entre alguns elementos. Quais são eles? Hardware, software, banco de dados, rede e telecomunicações, procedimentos e processamento e recursos humanos. Vamos voltar aqui na nossa figura. Vocês podem observar que todos esses elementos que interagem com o sistema de informação estão presentes nessa figura. Então isso comprova que o sistema de informação ele é um sistema mais especializado dentro de um próprio sistema, que é o quê? Que é a organização, que são as empresas, que são os órgãos públicos, os quais a gente tem contato diariamente. Então, pessoal, a partir desse entendimento do que são sistemas e do que são sistemas de informação, nós evoluímos para quê? Evoluímos para a unidade 2.
A unidade 2 ela vai tratar do quê? Dos sistemas de informação e sua interatividade com a tecnologia. Nós temos um conceito sobre tecnologia, muitas vezes lembramos rapidamente do quê? O que é tecnologia? Será um computador novo? Será algum aparelho eletrônico novo? Não. A tecnologia ela pode ser desde um novo procedimento, um novo conhecimento, até, por que não, novos equipamentos de informática. Então, quando a gente fala em tecnologia, nós lembramos diretamente para a questão da informática. Não é só isso. A tecnologia ela é muito mais abrangente, ela envolve o desenvolvimento do conhecimento. Um procedimento que seja por o mais simples possível, mas que favoreça a tomada de decisão, que favoreça a interatividade do sistema, que proporcione resultados mais rápidos e uma informação de qualidade, já faz parte de uma tecnologia. Então vamos verificar nessa unidade 2 como essas tecnologias se interagem com os sistemas de informação. Ao longo da década de 90, nós observamos um desenvolvimento muito forte na questão dos softwares organizacionais. Se nós pensarmos, nós estamos no ano de 2012, cerca de 20 anos atrás, se pegarmos há 30 anos atrás, o que era a internet, o que eram os sistemas organizacionais? Eram algo muito longe, não era muito palpável, era algo mais intangível. Nós não tínhamos acesso tão facilmente como temos nos dias de hoje. Esse desenvolvimento começou a partir da década de 90, onde surgiram diversos softwares organizacionais que começaram a ser aplicados na gestão das empresas. Também tivemos a evolução das redes computacionais, que proporcionou onde os computadores e as máquinas, os componentes eletrônicos se interagissem, proporcionando assim um desenvolvimento mútuo e um acesso à informação mais rapidamente. Tivemos também, a partir da década de 90, o desenvolvimento da internet. Ou seja, a ferramenta que hoje nos proporciona essa webconferência, a partir da década de 90 que começou a se desenvolver. E a partir também da década de 90, a internet começou a ser utilizada para fins organizacionais, ou seja, começou a ser utilizada como uma ferramenta para gestão de negócios, para fomentar negócios, para transmitir informação mais rápido, para encurtar distância. A partir disso, como nós comentamos há pouco, a internet ela passa a ter uma ótica comercial, a partir da década de 90 também. Ela proporcionou o quê? Uma integração entre os clientes, fornecedores, parceiros, governo e procedimento interno. Essa integração que foi proporcionada através da internet faz com que os sistemas e as informações transitem muito mais rapidamente, aonde algo que acontece lá na China pode influir diretamente na questão da gestão da nossa empresa. E como que nós temos acesso a essa informação rapidamente? Nós temos acesso através da internet, através das redes computacionais que encurtam essas distâncias e fazem com que a gente tenha mais qualidade e mais rapidez e dinamismo na tomada de decisão. Nessa época também, conforme o enfoque tecnológico, houve o surgimento do e-business, que são os negócios pela internet, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. A partir disso, nós temos dentro das empresas uma série de tecnologias que são utilizadas para fomentar o desenvolvimento organizacional. Essas tecnologias elas se formalizam através de sistemas de informação. Vamos citar aqui brevemente alguns deles, só para a gente ir tomando conhecimento. Por exemplo, o Supply Chain Management, que vocês viram na disciplina de logística. Esse Supply Chain ele faz parte de um sistema de informação dentro das organizações. O que ele faz então? Nós sabemos que dentro das empresas nós estamos alocados dentro da cadeia de suprimentos, ou seja, se eu tenho o meu negócio, eu tenho clientes e por outro lado eu tenho fornecedores. Muitas vezes a minha empresa ela é influenciada por problemas que ocorrem no fornecedor do meu fornecedor. E isso influencia meu resultado. Então, por eu estar dentro dessa cadeia de suprimentos, esse sistema me ajuda a ter melhores resultados, aonde eu consigo monitorar todos os passos antes da minha matéria-prima, do meu produto chegar na minha empresa, e consigo monitorar todos os passos até o momento que chega no consumidor final. Tudo isso gera um fluxo de materiais e, por outro lado, gera um fluxo de dinheiro, um fluxo financeiro.
Então, a cadeia de suprimentos, o supply chain, é um sistema de informação que nos traz dados muito valiosos para a tomada de decisão. Ou seja, eu consigo antever problemas, eu consigo padronizar qualidade a partir do momento que eu controlo toda a minha cadeia de suprimentos dos fornecedores. E eu consigo garantir com que o meu produto siga uma metodologia de venda padronizada a partir do momento que eu monitoro quais são os passos até chegar esse meu produto chegar no consumidor final. Se nós pegarmos um exemplo, por exemplo, uma franquia do McDonald's. A franquia do McDonald's, ela tem o quê? Ela tem fornecedor de pão, de batatinha, de hambúrguer. Por exemplo, o fornecedor de hambúrguer, ele compra carne de alguém. Então, ele tem um fornecedor de carne que fabrica o hambúrguer que vende para o McDonald's. Agora, se o fornecedor de carne atrasar a entrega ou baixar a qualidade do produto, eu vou ter um hambúrguer de pior qualidade. E automaticamente eu vou estar comercializando para o meu consumidor final um produto de qualidade inferior, fazendo com que o meu resultado financeiro seja impactado rapidamente. Agora, se eu tenho o controle dessas variáveis dentro da cadeia de suprimentos, isso faz com que eu consiga monitorar meu resultado e vender um produto de qualidade, mantendo o nome da franquia. Agora, por outro lado, a franquia do McDonald's, ela controla os seus franqueados, que por sua vez vendem um produto para o consumidor final. Então, isso é uma cadeia de suprimentos, é a responsabilidade dos fornecedores e também a responsabilidade até o momento em que chega para o consumidor final. Qual seria um outro modelo de sistema de informação? Poderia ser o CRM, que é o Customer Relationship Management. É uma tecnologia de gerenciamento que envolve o relacionamento com o consumidor e os processos do sistema de informação. Esse sistema ele busca uma satisfação total do cliente ou do cidadão, considerando que todas as áreas de uma organização são responsáveis por isso, e não apenas as áreas de atendimento, como seria de se esperar. Então o CRM ele parte do pressuposto que todas as áreas da organização, desde da área administração, financeira, produção, pessoal, a área de informática, de venda, de marketing, todas são responsáveis para que seja realizado um atendimento de qualidade, para que seja atendido a necessidade do meu cliente ou do meu cidadão, no caso da esfera pública. De acordo com o Gartner Group, que foi retirado do livro do Valente, o CRM tem como conceituação o quê? Ele é uma estratégia de negócios voltada ao atendimento e antecipação das necessidades dos clientes atuais e potenciais de uma empresa. Do ponto de vista tecnológico, o CRM significa capturar os dados do cliente ao longo de toda a empresa, consolidá-los num banco de dados central, analisar os dados consolidados, distribuir os resultados dessa análise aos vários pontos de contato com o cliente e usar essa informação para interagir com o cliente através de qualquer ponto de contato com a empresa. Então o CRM ele antecipa as necessidades do cliente. Se eu sei o que o meu cliente quer, eu consigo vender para ele ou fornecer para ele um produto ou um serviço de maior qualidade. E isso é responsabilidade de todas as áreas da empresa, porque cada uma participa de um determinado processo na confecção do meu produto e serviço, que por final vai atender uma necessidade do meu cliente, tanto na esfera pública quanto na privada. Se nós observarmos na área pública, hoje são pouquíssimos os órgãos que se utilizam de um CRM para atendimento ao cidadão. Então aí vai mais um desafio para nós. Nós temos que começar a implantar sistemas de informação desse tipo para melhorar a qualidade no atendimento aos clientes, aos usuários. E isso é nosso dever. Nós não podemos alegar desconhecimento disso e fugir disso, porque nós fazemos parte de uma parcela muito privilegiada que detém esse conhecimento. Então temos que fazer valer os nossos direitos. Esse tipo de sistema é um sistema que, na minha opinião, teria que ser obrigatório para todos os órgãos públicos. Infelizmente não acontece na prática e aí nós temos qualidade inferior de atendimento e todas as demandas insatisfeitas que nós verificamos aí com a área pública. O CRM, ele parte de um pressuposto organizacional. Então, eu tenho 3 ciclos dentro do CRM na minha empresa. Observamos aqui na figura. Eu tenho o CRM operacional, que trabalha as áreas internas da empresa. Eu tenho o analítico, que tabula os dados do operacional.
e eu tenho o colaborativo. O colaborativo o que é? É tudo que tem a interação com o cliente. Então, pegando nas áreas operacionais, pegando o que o meu cliente quer no CRM colaborativo, pegando todas as perspectivas da área operacional e trabalhando isso na área analítica, eu gero um produto ou um serviço de qualidade esperado pelo meu cliente, atendendo às suas expectativas e não deixando ele frustrado. Tanto aí um exemplo que nós podemos deixar isso tanto na esfera pública quanto na privada. Também nós temos o ERP, um outro tipo de sistema de informação especializado dentro das empresas. Os sistemas do tipo ERP buscam integrar os principais processos organizacionais, envolvendo produção, finanças, materiais, venda, etc. Embora tenham suas origens em sistemas de gestão de indústrias, como veremos adiante, hoje atende às mais diversas áreas do envolvimento da gestão pública, hospitais e instituições bancárias. Por exemplo, um exemplo aí de ERP que nós temos é um hospital trabalha com um determinado tipo de medicamento. Esse medicamento, a partir do momento que ele vai sendo utilizado, ele chega a um determinado nível de estoque que gera um novo ponto de pedido automaticamente. Esse novo ponto de pedido chega à empresa fornecedora, a empresa fornecedora tem alguns dias para fazer essa entrega e isso vai diminuindo o estoque na gestão dos itens lá do medicamento do hospital. Quando ele chega no nível crítico, já está chegando o produto novamente, evita excesso de estoque e faz com que não falte o medicamento dentro dos hospitais. Na área privada, nós temos, por exemplo, as empresas que trabalham com cereais, elas possuem sensores dentro da sua área de armazenagem. A partir do momento que o estoque diminui até certo ponto, gera automaticamente, através de um ERP, um novo pedido de compra ao fornecedor, e esse fornecedor, a partir do momento que vai se utilizando, quando chega no nível crítico, já chega uma nova carregamento de mercadoria, fortalecendo assim e não deixando faltar produto para confeccionar aí, atender as demandas dos clientes. Além dos sistemas elencados anteriormente, existem alguns sistemas como o e-commerce ou o comércio eletrônico. O e-commerce fundamenta-se nas relações comerciais através da internet e divide-se de que forma? B2B, B2C e C2C. B2B significa business to business, ou seja, empresas negociando com empresas. Por exemplo, uma empresa que realiza a compra de um determinado produto ou serviço de outra empresa utilizando-se da internet. B2B significa business to consumer. Nada mais é do que empresas da internet vendendo para consumidores finais. Quando vocês entram na internet para comprar um livro, por exemplo, de uma editora qualquer ou de uma livraria qualquer, vocês estão se utilizando de um e-commerce baseado no B2C, Business to Consumer. O consumidor final negociando através da internet com uma empresa que vende produtos ou serviços. E o C2C, o que é? Consumer to consumer, ou seja, consumidores finais negociando com consumidores finais. Um exemplo disso aqui, nós podemos usar os sites de leilões virtuais, aonde eu, como um consumidor, entro lá e cadastro um produto para ser vendido e eu vou negociar com outros consumidores que estão interessados nesse meu produto. Então, essa relação de e-commerce é chamada C2C, Consumer to Consumer. Além dos sistemas ainda elencados, nós temos também esses sistemas de e-commerce na área governamental. Na área governamental, a titulação recebida por esses sistemas é o e-government. O e-government se fundamenta nas relações das instituições públicas através da internet, e eles dividem-se em administração pública versus administração pública, aonde órgãos públicos se utilizam-se de serviços pela internet de outros órgãos públicos. Por exemplo, quando vocês estão lá na empresa pública que vocês trabalham e vocês necessitam retirar uma certidão da Receita Federal, vocês entram num sistema chamado e-government, aonde vocês, instituição pública, estarão utilizando-se de um serviço de outra instituição pública. Qualquer certidão que você tira pela internet é um exemplo disso. Desde você pegar e entrar lá para retirar uma certidão de FGTS da Caixa para sua empresa, para conseguir um novo fomento de recurso,
até o momento que você precisa confirmar certidões de veracidade de certidões. Então, se utiliza-se dentro do seu serviço, da sua área pública, você entra em contato com outras esferas da área pública através do e-government. Outra perspectiva do e-government é a administração pública versus as organizações privadas. O que nós temos como exemplo disso aqui? São organizações privadas que se utilizam-se de ferramentas da área pública. Por exemplo, nós podemos ter como exemplo nisso aqui a questão dos sites de pregão eletrônico. O pregão eletrônico é uma ferramenta muito utilizada atualmente em atendimento à Lei 8666, que é a Lei de Licitação dos Órgãos Públicos. Essa lei permite com que ela exige que você realize pregões eletrônicos pela internet. É uma ferramenta do Banco do Brasil que todas as instituições públicas seguem para realizar algumas modalidades de licitação. E quem participa desses pregões são empresas privadas que vendem produtos para a esfera pública. E essa plataforma também é chamada de e-government. E administração pública versus cidadãos. Quando nós, cidadãos, entramos na internet e se utilizamos de serviços da área pública. Por exemplo, uma consulta a uma conta de água, uma consulta de uma impressão de uma segunda via de uma conta de luz. Ou para nós solicitarmos um serviço através da internet para um órgão público, também é um e-government, chamado de administração pública versus cidadãos. Tendo essa perspectiva aí, pessoal, entendendo um pouco o que é sistemas, entendendo um pouco o que é sistemas de informação e sua relação com a tecnologia, nós passamos aqui a buscar um entendimento pleno da questão, que é a utilização desses sistemas de informação como uma ferramenta estratégica nas organizações, realmente utilizando os sistemas para suporte à tomada de decisão. A gestão estratégica dos sistemas de informação, elas partem do pressuposto do quê? Que os sistemas de informação, se funcionam corretamente, eles geram um novo conhecimento. Houve essa gestão do conhecimento, ela também vem evoluindo com o passar do tempo. As suas principais evoluções iniciaram a partir da década de 80, 90 e continuam até hoje. Os sistemas eles são cíclicos e eles continuam evoluindo tempo ao tempo. A gestão do conhecimento busca compreender e desenvolver técnicas e metodologias que possam ampliar as experiências, as habilidades e as competências dos colaboradores das organizações e da sociedade. Nesse contexto, a tecnologia de informação continua desempenhando um papel fundamental como instrumento de captação e disseminação de informação. Então, os sistemas de informação, se bem aplicados, eles geram conhecimento. A gestão desse conhecimento, para transformar esse conhecimento em tomada de decisão estratégica na organização, é a situação ideal em que os gestores buscam dentro das empresas. Vamos aí a um conceito de gestão do conhecimento só para ficar mais claro. Segundo Nonaka e Takeuchi, 1997, gestão do conhecimento é a capacidade de uma empresa de criar novo conhecimento, fundi-lo na organização e incorporá-lo a produtos e serviços e aos sistemas. Ao passo que Stankowski, 2003, define que a gestão do conhecimento é a construção renovada de conhecimentos e de práticas de maneira sistemática, deliberada e explícita, o qual gera um retorno eficaz sobre outros conhecimentos relacionados. Então, essa gestão do conhecimento é algo fundamental nos sistemas. Não adianta a gente ter uma noção do que é sistema, uma noção de sistema de informação, uma noção de tecnologia, se nós não sabemos trabalhar a gestão do conhecimento. Os sistemas, eles não tomam decisão. A decisão ainda sempre vai ser do gestor. Então, se o gestor toma a decisão, não adianta nada ele ter uma informação na mão se ele não transformar isso em conhecimento. Então, a gestão do conhecimento ela é fundamental para a perspectiva dos sistemas dentro das organizações. O conhecimento ele se divide-se em alguns tipos. Vamos lá então. O conhecimento ele pode ser tácito, ou seja, ele é enraizado nas ações e na experiência explícita de um contexto específico. Um exemplo, os melhores recursos ou meios para tratar um cliente corretamente. O conhecimento ele pode ser tácito cognitivo,
Ou seja, se ele é cognitivo, ele se utiliza-se de modelos mentais. Quais são os exemplos? Uma crença de uma pessoa sobre as relações de causa e efeito. Ela não tem conhecimento técnico sobre isso, mas ela acredita que isso vai acontecer. Então isso é um conhecimento tácito cognitivo. Conhecimento tácito técnico é saber fazer, aplicado a um trabalho concreto. Por exemplo, as habilidades de um médico durante uma cirurgia. Ele só consegue realizar essa cirurgia porque ele tem um conhecimento tácito técnico. O conhecimento também pode ser explícito, ou seja, articulado e generalizado, normalmente codificado e que se comunica normalmente por meio de linguagem natural de forma simbólica. Um exemplo: os principais clientes de uma região. Um manual de instruções que acompanha o eletrodoméstico contém conhecimento sobre a forma apropriada de usá-lo. Então isso é um tipo de conhecimento explícito. Conhecimento também pode ser individual, criado pelo indivíduo inerente a ele, ou seja, ideias e entendimentos extraídos de um determinado projeto. Ou seja, se a pessoa tem um tipo de conhecimento individual, foi porque ela trabalhou num projeto de uma maneira individualizada. E a partir disso ela definiu os seus moldes de conhecimento. E por último, o tipo de conhecimento social, que é criado pelas ações coletivas de um grupo inerente a ele. Normas de comunicação no interior do grupo, ou seja, se eu crio, por exemplo, um grupo de alcoólatras anônimos, isso possui um tipo de conhecimento social. Por quê? Porque eu possuo normas de comunicação internas nesse grupo, que não podem ser mencionadas fora do grupo. Isso é um conhecimento social. Tendo uma perspectiva aí rápida sobre o que é a gestão estratégica e sobre como utilizar o conhecimento, extrair conhecimento dos sistemas de informação, eu evoluo para quê? Para o conceito de capital intelectual. Ou seja, o capital intelectual para Malone e Edison, ele é caracterizado pela tentativa de avaliar os recursos intangíveis da empresa, ou seja, bens que não estão disponíveis fisicamente, englobando marcas, patentes, valores respeitados pela sociedade, e o conhecimento e a capacidade de aprendizado que as pessoas de uma empresa potencialmente possuem. Se eu utilizo os sistemas, trabalho os sistemas de informação, trabalho a gestão estratégica desses sistemas, gera um conhecimento, isso vai fazer com que eu crie um capital intelectual. O capital intelectual, ele é dividido do quê? Então, todas as empresas, elas possuem aí recursos intangíveis. O capital intelectual se insere também nesses recursos intangíveis. Então, uma empresa possui um valor de mercado. O que forma um valor de mercado dentro de uma empresa? O capital financeiro e o capital intelectual. O capital intelectual é dividido em capital humano e capital estrutural. O capital estrutural é dividido em capital de cliente e capital organizacional, que por sua vez é dividido em capital de inovação e capital de processos. Por exemplo, nós observamos nessa figura, uma empresa pode ter um valor contábil X e o valor de mercado dela pode ser muito maior. Um exemplo disso é a Microsoft. O que vocês acham que vale mais na Microsoft? Será que é seus prédios, suas estruturas físicas, seus equipamentos? Ou será que são as pessoas que trabalham e desenvolvem sistemas e desenvolvem novos computadores e novas perspectivas dentro da empresa? Então isso é capital intelectual. O Facebook, por exemplo, o Facebook possui um valor de mercado gigantesco. E qual será a estrutura? Será apenas o valor contábil que valoriza, ou é toda a perspectiva das pessoas que pensam como operacionalizar essa rede social para que ela gere um retorno financeiro? Então isso é capital intelectual. Não é apenas a questão financeira, mas sim todo o conhecimento, todas as questões intangíveis que agregam valor ao preço da empresa, que agregam valor de mercado à empresa. Chegamos aí nas considerações finais. Então, pessoal, nós verificamos durante a nossa agenda as três perspectivas. O que é sistema? O que é sistemas de informação? O que a tecnologia influencia o sistema de informação? E qual é o resultado desse sistema de informação? Se eu utilizá-lo estrategicamente, é o conhecimento dá suporte à tomada de decisão. Então, nós observamos que essa abordagem que tivemos aí na nossa web é um recorte da realidade.
os sistemas, nós não podemos esquecer que eles são complexos e eles influenciam as diversas áreas de conhecimento e estão presentes nas diversas áreas de conhecimento. A concepção sobre o homem, a organização e o meio ambiente estão em constante evolução. Então, os sistemas, como nós observamos lá naquela figura das entradas, componentes e saídas e o feedback, demonstra que os sistemas eles realmente evoluem a todo momento. E nós não podemos ficar atrás dessa perspectiva porque não seremos competitivos aí no mercado de trabalho. Não podemos entender essas perspectivas como antagônicas, mas sim complementares, ou seja, os sistemas eles estão em constante evolução, num ciclo de melhoria contínua. O desencadeamento dessas 3 unidades ocorreu através de uma perspectiva bem ampla, ou seja, existem diversas especialidades dentro dos sistemas. Nós podemos nos aprofundar dentro de uma delas. Então, cabe aí a vocês, se interessarem, podem aí começar a estudar uma das áreas dos sistemas de informação e se aprofundar cada vez mais, se tornando especialista na área. Obrigado, pessoal, por participarem aí da web dos fóruns. Vocês colaboram muito para a construção da disciplina. Estamos aí em contato constante nos fóruns e na plataforma através das mensagens. Desejo a todos vocês sucesso. E peço um agradecimento especial. A nossa disciplina tem se construído cada vez mais interessante, mais significativa, tendo muito conhecimento e muito conteúdo. E fico aí à disposição de vocês para perguntas e demais esclarecimentos, desde que não seja o que vai cair na prova. Beleza, pessoal? Obrigado. Aí lá, a primeira pergunta aí do Paulo Vitoruna. Eu considero a prova fácil de responder. Eu demorei só 40 minutos para responder as perguntas que eu mesmo fiz. Acredito que vocês, aí se lerem o livro, não demoram mais que 1 hora para responder a prova. Pessoal, as tutoras aí do curso, as tutoras presenciais aqui que estão a minha plateia, aí além de pedir um agradecimento a elas, deixar publicamente que elas colaboram muito com a disciplina, aí estou também avisando que o prazo da segunda resenha vai ser prorrogado, em virtude de que muitas pessoas não entregaram. Então, nós vamos aí prorrogar esse prazo. Vocês têm uma segunda chance, lembrando que quem postou dentro do prazo sabe que terá a sua correção de uma maneira especial, mostrando aí a questão do comprometimento e da organização perante o curso. Ninguém é obrigado a fazer o curso, mas nós somos obrigados a seguir as regras. Então, pessoal, vamos colaborar aí para não atrasar mais os prazos, nem na minha disciplina, nem nas demais. Vamos lá, Polo de Laranjeiras do Sul. O sistema de educação pública objetiva é integrar para a sociedade cidadãos qualificados, críticos e com competências para apresentar soluções e não apenas atender às necessidades. Nesse sentido, como aplicar um sistema de gerenciamento de suprimentos e CRM na educação de um município? Então vejam, pessoal,
se nós observarmos que dentro dos municípios, a Secretaria de Educação ela está dentro de uma cadeia de suprimentos. Ou seja, se nós vamos dividir, por exemplo, a Secretaria de Educação é muito abrangente. Ela lida desde das questões pedagógicas até as questões administrativas. Então, nós podemos ter uma responsabilidade dentro dessa cadeia de suprimentos. A partir do momento que nós exigimos e nós damos uma qualificação aos nossos professores, que de certa forma são nossos clientes, que por suas vezes vão atender os alunos, que são o cliente final, e para isso nós temos que oferecer o quê? Que brigar perante a discussão do orçamento no município, para que seja desenvolvido, sejam destinados recursos, e a partir da destinação desses recursos, preparar melhor o fator humano, que são os professores, dando treinamento, dando perspectivas. Se nós pegarmos mais na área administrativa, não podemos esquecer que a Secretaria de Educação também compete algumas questões que são administrativas. Por exemplo, a merenda escolar do município. A merenda escolar do município também é alocada na Secretaria de Educação e faz parte da cadeia de suprimentos, porque eu tenho fornecedores, esses meus fornecedores têm outros fornecedores, e se eu não exigir a qualidade desses fornecedores, dos fornecedores, eu não vou estar oferecendo uma merenda de qualidade para o meu aluno. Então, nós podemos estratificar isso em relação à cadeia de suprimentos dentro da Secretaria de Educação. A questão do CRM na Secretaria de Educação do município também é extremamente aplicável. Eu diria, se eu pudesse, se eu fosse prefeito de algum município, eu exigiria que isso fosse obrigatório. O que é o CRM? É antever a necessidade do cliente. Quem que é o cliente numa Secretaria de Educação no município? São os professores e, por fim, são os alunos. Então, pessoal, esses alunos fazem parte de uma comunidade. Então, para mim, fornecer um estudo de qualidade, se eu aplicar no CRM, eu vou antever as suas necessidades, ou seja, eu vou saber o que o meu aluno precisa, eu vou identificar o perfil, fazer um diagnóstico e a partir disso fazer com que as áreas da Secretaria de Educação fortaleçam alguns pontos e mantenham a qualidade em outros, fazendo com que eu tenha um nível de estudo muito mais qualitativo do que quantitativo. Mais alguma pergunta, pessoal? Aí, pessoal de Biturana, não vou judiar de vocês. Vou contar como vai ser a prova. A prova vai ser formada por 8 questões objetivas e 2 dissertativas. A prova vai conter conteúdo das 3 unidades. Porém, se vocês responderem os questionários certinho e prestarem atenção no que vocês estão fazendo e fizerem as resenhas, vocês não vão ter dificuldades nenhuma. É uma provinha aí para no máximo 1 hora para vocês resolverem ela totalmente. Beleza, pessoal? Mais que isso eu não conto. Pessoal, aí ó, como eu falei, respondendo aí a pergunta do Polo Laranjeiras do Sul, como eu falei anteriormente, quem entregar no prazo
entregou no prazo e quem fez a resenha terá uma correção de uma maneira especial. É lógico que quem entregar fora do prazo não vai ter o mesmo esmero na correção. Porém, a questão de se equivaler a nota ou não é uma questão aí do decisão do professor. Então vai ter diferença sim na correção. Os tutores já estão orientados para considerarem esse tipo de situação. É lógico que quem mostra a organização, entrega no prazo, já sai com uma certa vantagem em relação a quem não entrega. Isso é óbvio. Então demonstra aí a questão do comprometimento com o curso. Pessoal, vamos lá para a pergunta aí do Polo do Pinhão. Com relação ao tempo de implantação de um sistema de informação no setor público, sabe-se que é um processo demorado e ainda tem-se a problemática da descontinuidade do sistema em razão da troca do gestor. Como você considera essa questão? Podemos observar o seguinte, pessoal, que os sistemas de informação eles vêm para colaborar a questão da gestão pública. Quando ocorre-se muito na esfera municipal a troca do gestor e, consequentemente, muitas vezes se abandona esse sistema, em virtude de não se do simples fato de você não acreditar o sucesso ao gestor antigo. Então, cabe a nós, futuros gestores públicos, começar a mudar essa perspectiva. Toda a troca de um sistema de informação, toda a implantação, ela gera custo. Esse custo ele onera os cofres públicos e automaticamente está desperdiçando o dinheiro que nós investimos. Então, nós temos que ser críticos. Nós não podemos alegar desconhecimento, como eu falei anteriormente. Nós temos, como detentores do conhecimento, temos que estar cada vez mais presentes nas administrações públicas e fazer valer. Também não adianta nada eu ter um sistema e eu não ter o preparo das pessoas que vão trabalhar nesse sistema. O sistema de informação só é válido quando ele gera conhecimento. E eu utilizo esse conhecimento de maneira estratégica, ou seja, como suporte à tomada de decisão. Se na esfera pública isso é implantado e não atende às necessidades dos cidadãos, esse sistema ele é por água abaixo. O que muitas vezes a gente ouve aí nos órgãos públicos é que não podemos fazer alguma coisa em virtude do sistema. Mas espera aí, o sistema é para atender às nossas necessidades. Então, nós não podemos ser reféns de um sistema. E quanto ao gestor público estar trocando essas ferramentas, isso é um retrocesso. Então, se nós observarmos isso, nós temos que tentar dialogar. É o nosso dinheiro que está sendo jogado fora, pessoal. Então, nós temos que começar a ser mais críticos. É isso que faz a diferença entre vocês que estão estudando e todas as outras pessoas aí que estão à margem de uma sociedade que não detém conhecimento. Vocês, alunos, são formadores de opinião e serão nossos porta-vozes em todos os municípios que vocês moram para que se tenha uma gestão de maior qualidade. Vocês estão tendo a formação técnica, o conhecimento tácito técnico, lembram? Então vamos começar a fazer valer os nossos direitos. Pessoal, mais alguma pergunta? Ou podemos encerrar? Peço aí um ok dos polos, por gentileza.
Pessoal, e aí os demais polos, podemos encerrar então? Então, pessoal, boa noite a todos. Sucesso, muito obrigado. Estou aí disponível nos meus e-mails que já estão na plataforma postados, junto com os slides da webconferência que já estão disponíveis nas plataformas. Continuem participando dos fóruns. Eu estarei aí para o pessoal de Apucarana, eu estarei aplicando a prova eu mesmo no polo de Apucarana aí no sábado que vem. Boa sorte, bons estudos e não desanimem, pessoal. Nem tudo está perdido. Vocês são bons alunos e tenho certeza aí que tem um sucesso brilhante pela frente. Muito obrigado e um abraço.